São mais de 4.000 itens com 55% de desconto. Não compre livro hoje, deixe para comprar amanhã na nossa livraria. Vamos entrar em promoção novamente, de 19 a 23 de setembro, em homenagem a São Padre Pio de Petreutina. A gente conferiu a ele essa promoção, consagrou a ele essa promoção na nossa livraria, em homenagem a ele. Então, você pode adquirir o seu livro aí a partir de amanhã, tá? Espera mais um diazinho aí, de 19 a 23 para adquirir. São 4.000 livros, 4.000 itens com até 55% de desconto. Então é imperdível. E tem novidades, tá? Agora teremos imagens de santos para que você também aproveite a promoção. E vai ser lançamento, então vai estar com descontão mesmo. Imagens de Padre Pio e outras imagens também. Então confere lá. Entra hoje mesmo, olha lá, você pode separar os livros que você quer, as imagens também, para deixar tudo pronto para amanhã você já adquirir o seu material. E vamos falar do que a gente se propôs. Este é o terceiro vídeo sobre o Sínodo da Amazônia, né? Objetivamente sobre o instrumento de trabalho do Sínodo. Eu já expliquei aqui, já fiz outros 2 vídeos, esse é o terceiro. Os outros vídeos eu explico um pouco. No primeiro eu expliquei o que é, né? Foi uma introdução, o que é o Sínodo, o que é o instrumento de trabalho e tudo mais. E no segundo vídeo eu estou percorrendo ponto por ponto aquilo que eu acho que é complicado, é controverso e está muito mal formulado ali no instrumento de trabalho, dando margens para coisas muito graves, a interpretações muito graves a respeito da teologia, da missionariedade, muitos outros pontos, né? Tem cardeais chamando de herético, apóstata, esse documento de preparação para o sínodo. E como eu disse, instrumento de trabalho não é o sínodo. É o instrumento de trabalho, é o que será abordado. Ou seja, o Papa Francisco ele pode rejeitar estes absurdos que estão aqui, entendeu? Não quer dizer que está no instrumento de trabalho que o Papa vai ratificar e vai produzir um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal com todos os erros que contém aqui nesse documento de trabalho. Mas vamos lá, a gente está fazendo a reflexão nos números, né? Indo por números, e a gente parou no 94. No número 94, eu tratei daquele absurdo que está aqui, né? Quando fala, literalmente, abre aspas, na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosofias, teologias, liturgias e costumes estranhos. Aí eu perguntei, o que seria isso? Os costumes estranhos. A teologia católica seria um costume estranho? Né? O que significa isso? Então, isso é impor, você evangelizar, anunciar Jesus Cristo Salvador, que interveio na história humana e modificou até mesmo a cultura, né? Isso é imposição? Bom, vamos avançar. No 94b vai falar sobre a formação dos ministros ordenados e fala sobre uma integração da ecoteologia com a teologia índia, né? E isso adequada à cultura para formar novos padres. E essa formação ela seria obrigatória, tá? Para todas as instituições educativas. A gente sabe que os padres serão os pastores de amanhã, né? Então formar uma nova leva de padres, como a gente costuma falar, com esse pensamento, com essa ideia de uma ecoteologia com uma teologia índia, né? Muito, muito estranho, muito esquisito. E aqui no 94 também D vai falar sobre erros históricos que atropelaram as culturas originárias, né? Eu vou ler na íntegra para vocês, número 1. Pede-se que seja aprofundada uma teologia índia amazônica já existente, que permitirá uma melhor e maior compreensão da espiritualidade indígena para evitar que se cometam aqueles erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias. Aí eu pergunto, quais são esses erros? Será que a evangelização de São José de Anchieta, dos seus companheiros, eles entrariam neste erro? Não deixa claro. O que dá a entender pelo contexto de todo o documento é que este documento aponta que a evangelização, como ela vem sendo feita até hoje, né, ela é uma imposição, um tipo de imposição, de forma que ela não respeita a cultura dos povos,
você quer impor a ideia, você quer batizar os índios, você quer ensinar a forma de proceder, né, do cristianismo para eles. Isso seria errado, né? Você tem que respeitar a forma da espiritualidade deles, né, os rituais. O tempo inteiro esse instrumento de trabalho fala sobre o respeito aos rituais dele, o respeito às formas dele de espiritualidade indígena. Dá a impressão de que a evangelização fica de mãos atadas. Seria um jeito de assimilar também a cultura ali pagã e aceitá-la como uma forma de revelação de Deus também. E aqui no documento vai falar mais sobre isso, a gente vai chegar nesse ponto, tá? No número 2 também, pede-se, por exemplo, isso aí já é literal, vou pegar o texto, tá? Abre aspas. Número 2 é o cento, e vou no número para não ficar, é o 94 C2. Pede-se, por exemplo, que se tenham em considerações os mitos, tradições, símbolos, saberes, ritos e celebrações originários, que incluem as dimensões transcendentes, comunitárias e ecológicas. Então, um negócio bem zen, né? Eu não preciso nem comentar isso aqui, mas é considerar o quê? Né? Considerar para que se faça uma evangelização eficaz ou para assimilar e aceitar em nome do respeito à cultura tudo e qualquer coisa que ali se contenha. Foi o que eu escrevi aqui em consideração também quando eu li. Então, é muito, muito perigoso isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, a gente ri, mas de nervoso, tá? A gente ri de nervoso, a gente fica apreensivo, porque é um momento muito sério. Eu nem devia estar rindo aqui, a verdade é essa. A gente fica nervoso, que é absurdo também um negócio desse. Ô Jesus, a gente tem que rezar muito por esse sínodo, tá? Vamos lá, no número 104. Eu vou ler também, abre aspas. Recuperar mitos e atualizar ritos e celebrações comunitárias que contribuam significativamente para o processo de conversão ecológica. Número 108. A inculturação e a interculturalidade. O que é isso? A inculturação e a interculturalidade. Sim, a inculturação, você está inserido naquela cultura. A interculturalidade é o diálogo entre culturas diferentes. Não se opõem, mas se completam. Gente, o que é isso aqui? Como assim não se opõem, mas se completam? Não existe isso. Quando você encontra dois modos de proceder que são completamente divergentes, há sim uma oposição, né? Então, quando é o exemplo que eu usei no vídeo passado, né? Uma cultura não só a cultura Yanomami, mas outras tribos na Amazônia também têm esse mesmo costume de matar o seu filho. Por exemplo, nasceu gêmeos, eles pegam uma delas, a que nasceu depois, enterra viva, a criança morta ali, ou então deixada no mato para morrer ali com bicho e tudo, uma coisa assim, é terrível. E é uma cultura, vocês estão entendendo? E é um procedimento, é uma forma deles fazerem. E os rituais que adoram o Deus isso, o Deus aquilo, é politeísmo. Então, como não se opõe a algumas afirmações bem contundentes do cristianismo? O cristianismo é uma forma de vida ensinada por Jesus Cristo. Ele não é uma invenção, né? Se fosse para a gente ser um bom qualquer coisa, não precisava de evangelização. Deixa o hinduísta, o budista ser o que ele quiser, que tá bom, Deus também fala ali. E vamos lá, para que Jesus veio então, se encarnou, né, nos ensinou o caminho de Deus, nos ensinou, nos deixou a igreja, que nos revelou a doutrina, ou a gente não acredita nisso, né? Então, se fosse para qualquer um ser qualquer coisa, não precisava de nada disso. Bastaria Deus deixar todo mundo viver do jeito que ele quisesse, né? Vamos viver, gente. Aí, não, tudo é bom, tudo é maravilhoso. O que você tem como Deus? É uma árvore? Beleza, tá tudo bem. Você tem o Deus é o que? Água? Beleza, tudo bom. Você tem o costume de quê? De fazer rituais por os espíritos, né? Beleza, tudo bom, deixa o pau quebrar. Mas não foi isso que aconteceu na história da salvação, né? Deus se manifesta, ele se encarna na humanidade para purificar também a cultura.
e nos ensinar o caminho, né, de Deus. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Então, existem certos aspectos da cultura que precisam ser respeitados, obviamente. A forma do índio viver, do ribeirinho viver, né, todo o costume que ele tem ali, da vida em comunidade, que são coisas boas. Agora, você não pode pegar tudo, aí você pega o bom e o ruim, joga tudo no mesmo saco, né, e põe lá, não, isso aqui em nome da cultura tem que ser adorado, né, assimilado, aplaudido, promovido. O que está aqui são termos relativos a essas coisas, né? Promover esse tipo de coisa, o respeito a esse tipo de coisa, a gente tem que respeitar aquela. Porque todo mundo sabe que o respeito é bom, que a gente não faz nada sem respeito. Então usa-se esse termo que pode causar confusão. Então você tem que interpretar essas palavras de acordo com o contexto que você está vendo em todo o documento. No 110 eu vou ler também na íntegra. Uma igreja com rosto amazônico, em seus pluriformes matizes, procura ser uma igreja em saída, que deixa atrás de si uma tradição colonial monocultural, clericalista e impositiva, que sabe discernir e assumir sem medo as diversificadas expressões culturais dos povos. Eu não tenho nem o que comentar, ou seja, o que se fez até hoje precisa ser deixado para trás? Você pega então toda a evangelização até hoje na história da igreja, e coloca como se fosse uma tradição colonial, monocultural, clericalista, impositiva, a assumir sem medo as diversificadas expressões culturais dos povos. E agora, olha que contradição, no número 116, vai falar: a igreja percorre um longo caminho que deve ser aprofundado e atualizado, até poder chegar a ser uma igreja com rosto indígena e amazônico. Então, no 110, você critica a monocultura e a imposição. E agora você diz que a igreja tem que ter um rosto só, né? Um rosto amazônico, um rosto indígena. Então tem que decidir, o documento tem que decidir. O que é? Você vai criticar a monocultura, né? Você vai criticar o colonialismo monocultural, ou você vai pedir que se tenha uma cultura só, um rosto só, uma cultura só. Não é verdade? Porque está falando muito claro, um rosto indígena e amazônico para a igreja. No 119, agora eu vou começar a ler na íntegra porque é muito importante o texto. 119. Rejeitar a aliança com a cultura dominante e o poder político e econômico para promover as culturas e os direitos dos indígenas, dos pobres e do território. A qual cultura ele está se referindo aqui? Que cultura é essa? Cultura dominante, de poder político. A cultura que sobressai sobre as outras? Isso por si só é ruim, uma cultura dominante, uma cultura que domina? Que sentido que é esse dominante? Não é uma cultura que oprime, aqui está falando uma cultura dominante. A que a gente entende como cultura dominante é uma cultura que ela é maior que as outras, que abrange uma área maior do que as outras, né? Isso por si só é ruim, né? Rejeitar o poder político e o poder econômico, por quê? Como assim? O poder político e econômico, eles são maus em si mesmos? Olha no número 119D. Transpor posições rígidas que não têm suficientemente em consideração a vida concreta das pessoas, nem a realidade pastoral, para ir ao encontro das necessidades concretas dos povos e das culturas indígenas. O que seria posições rígidas? Seria a doutrina, né? A teologia tradicional católica? O que é transpor posições rígidas? Pode ser muita coisa, né? Por exemplo, o catecismo está ali, o catecismo da Igreja Católica. Ali está cheio de posições rígidas. São posições rígidas porque são verdades reveladas. E ali está ali, são dogmas de fé. O dogma de fé é uma posição rígida. Qual posição rígida está se referindo aqui o instrumento? No número 120, diz o seguinte: o Espírito Criador... Olha isso aqui, gente, presta atenção, isso aqui agora vai ficar quente. O Espírito Criador que enche o universo, Sabedoria 1:7, alimentou a espiritualidade desses povos ao longo dos séculos, ainda antes do anúncio do Evangelho,
e é ele que os leva a aceitá-lo a partir de suas próprias culturas e tradições. Esse anúncio deve ter em conta as sementes do verbo aí presentes. Reconhece também que em muitos deles a semente cresceu e produziu frutos. Isso pressupõe uma escuta respeitadora, que não imponha formulações da fé expressas a partir de outros pontos de referências culturais. Que se ouça a voz de Cristo que fala através de todo o povo de Deus, que não imponha formulações de fé expressas a partir de outros pontos de referência cultural. E aí, o que significa isso? Eu posso fazer uma leitura bem tendenciosa sobre esse número aqui, 120. Eu posso dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo inspirou ali os índios também a ter aquele tipo de ritual com os espíritos, com os diversos deuses. O Espírito inspirou aquela cultura, aquela forma de viver, mesmo aquela cultura mais terrível de matar criancinhas. Eu posso fazer uma leitura desse número assim. Então eu tenho que aceitar aquela cultura e aquela forma de crer daquele povo. É o exemplo da cultura indígena que trata o documento. Mas isso a gente poderia usar para qualquer outra cultura no mundo todo. Práticas muito mais perigosas, pagãs, inclusive. No número 121 vai falar o seguinte: é preciso captar aquilo que o Espírito do Senhor ensina a estes povos ao longo dos séculos. Ensinou a estes povos ao longo dos séculos os ritos e as expressões religiosas. É o que eu disse. 123b. Reconhecer a espiritualidade indígena como fonte de riqueza para a experiência cristã. 126 sugere considerar o seguinte: constata-se a necessidade de um processo de discernimento em relação aos ritos, símbolos e estilos celebrativos das culturas indígenas, em contato com a natureza, os quais devem ser assumidos no ritual litúrgico e sacramental. Olha, sugere-se que as celebrações sejam festivas, com suas próprias músicas e danças, em línguas e com trajes originários, em comunhão com a natureza e com a comunidade, uma liturgia que corresponda à sua própria cultura, para poder ser fonte e ápice de sua vida cristã. Ou seja, a celebração do sacramento, a Santa Missa, ela precisa ser adaptada. Então, vamos lá, vamos batucar, os índios, vamos entrar no templo, de preferência em contato com a natureza. É isso que esse instrumento de trabalho está oferecendo? Está parecendo que sim. Vamos lá, toda aquela forma de ver o sagrado, que a igreja sempre nos ensinou, a importância do templo, do rito, da celebração, da forma de celebrar, tudo isso cai por terra. Não tem que ter, tem que ser adaptado a cada cultura. Cada cultura tem que ser do seu jeito. Aqui não precisa nem de muita explicação. É tão absurdo que fica evidente para qualquer um, até o mais leigo. Olha aqui o número B. Os sacramentos devem ser fonte de vida e remédio acessível a todos, especialmente aos pobres. Beleza? Pede-se para superar a rigidez de uma disciplina que exclui e aliena em prol de uma sensibilidade pastoral que acompanha e integra. Por falta de sacerdotes, as comunidades têm dificuldade de celebrar com frequência a Eucaristia. E é verdade. A igreja vive da Eucaristia, e é verdade. E a Eucaristia edifica a igreja, também é verdade. Por isso pede-se que, em vez de deixar as comunidades sem Eucaristia, olha só, vamos deixar a comunidade sem Eucaristia? Não. Se alterem os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados para celebrá-la. D. Em vista de uma salutar descentralização da igreja, as comunidades pedem que as conferências episcopais adaptem o ritual eucarístico às culturas. Então vamos adaptar tudo, gente. A fé, vamos adaptar o ritual eucarístico, tudo aquela cultura deles, do jeito deles, da forma que eles fazem. Perde completamente a referência. No número 129A2 vai falar o seguinte: afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se
que, para as áreas mais remotas da região, se estude a possibilidade de ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com finalidade de assegurar os sacramentos que acompanham e sustentam a vida cristã. Ou seja, a ordenação de índios idosos casados para ser padres, ou seja, a ordenação de homens casados. Resumindo é isso. Os bispos da Alemanha já falaram que estão querendo pegar tudo isso e já levar para a Alemanha. É o resultado desse sínodo, né? E adaptar as várias realidades que eles vivem lá. Então não é só para aquele lugar da Amazônia. É uma brecha para todo o resto da igreja. Número 3. Identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que ela desempenha hoje na igreja amazônica. Então, identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher. Que ministério oficial é esse que pode ser conferido à mulher? Seria a ordenação de padres para a igreja? Observando todo o contexto do Instrumento Laboris, é óbvio que a gente chega à conclusão de que eles querem sim ordenar mulheres, colocar mulheres para celebrar a Santa Missa, ou seja, padres na igreja. Então, gente, não tem que forçar a barra para interpretar a coisa errada. Não, ela está evidente. É só observar o que está escrito dentro do contexto que está todo o documento e a gente chega a essa conclusão óbvia, né? O que seria tipo de ministério oficial, né, conferido à mulher? Identificar esse tipo de ministério. Então, no número 144 fala o seguinte: na voz dos pobres se encontra o Espírito, por isso a igreja deve escutá-los. São um lugar teológico. A voz do pobre agora virou revelação. Agora o pobre tem um poder, assim como o magistério, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Aquela expressão, Deus fala pelo pobre, sim, mas não é nesse contexto, né, que o Espírito revela, faz uma revelação através dos pobres. Não, ele fala, ele abre os nossos olhos diante das realidades do sofrimento, né? Mas não nesse sentido aqui, né? A voz dos pobres se encontra o Espírito, né? O Espírito Santo está falando ali através dos pobres como se fosse uma revelação para direcionar a doutrina católica. 146, e agora eu termino. Aliar-se aos movimentos sociais de base para anunciar profeticamente uma agenda de justiça rural que promova uma profunda reforma agrária. Não é assunto para a igreja tratar disso. Esses são assuntos do poder temporal. E trata aqui no documento. A igreja não tem que entrar dentro dessas questões. Reforma agrária, da justiça rural. Aí mistura os poderes temporal, poder espiritual e causa essa confusão toda. No E, promover a dignidade e igualdade da mulher na esfera pública, particular e eclesial. Aí promover a mulher dentro do ambiente eclesial, o que significa isso? Aí você junta os números do 146, junto com o 127, né, número 3, e você vai entendendo que a tentativa é de se colocar de fato uma ordenação ali, conferir à mulher um tipo de ordenação, uma ordenação sacramental. E aqui eu termino as reflexões. Ficou muito longo, eu sei que ficou também muito chato, porque a gente tem que tratar dos assuntos que não são gostosos, não é bom tratar disso aqui. Mas isso aqui é importante para a gente ver que a gente precisa de fato rezar, ficar atentos, porque o que pode acontecer é algo muito perigoso. Vamos rezar e pedir para que Deus assista o Papa e assista os bispos que lá estarão no sínodo, para que a graça de Deus não falte a nós, não falte à igreja, e que de fato o Papa confirme o povo de Deus na fé autêntica revelada por Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.